Quem é novo aqui no meu canal, seja bem-vindo. Espero que o meu conteúdo possa ajudá-las a conseguir destravar a empresa de vocês. E me apresentando, então, eu sou a Ju Araújo, eu sou psicóloga organizacional, trabalho com pequena empresa há muito tempo, desde 2010, mais ou menos. E o meu trabalho, pelo fato de ser psicóloga e gostar muito da questão de negócios, o meu trabalho hoje é ensinar empresárias a conseguirem assumir as rédeas das suas emoções para destravar o seu negócio em até 3 meses. Sempre eu gosto de explicar o porquê isso, porque às vezes não fica tão claro, mas na prática eu aprendi que boa parte do que trava os negócios no Brasil, né, em termos, tô falando de pequenos negócios, né, pequenas empresas, micro, pequenos, MEIs, normalmente tem a ver com as questões emocionais não trabalhadas dos donos, né. Então, quem está direcionando uma empresa, seja gerência, seja quem fundou, normalmente essas questões que as pessoas trazem impacta diretamente no jeito que os problemas são resolvidos dentro da empresa. E isso vai ser sinônimo de ter resultado ou não ter resultado. E é legal que hoje o assunto, então, falando sobre isso, vai ser justamente para falar sobre cultura organizacional, que fala muito sobre digamos assim, a personalidade da empresa. E só para vocês entenderem por que eu estou falando de cultura e tudo mais, só para contextualizar, eu trabalho presencialmente, já atendi mais de 150 empresas ao longo da minha carreira, e agora eu estou migrando o meu trabalho do presencial para o digital. E, então, hoje eu vou falar sobre cultura organizacional com foco em cultura organizacionais saudáveis, tá? E aí, assim, quando me perguntam, tá, mas o que é cultura organizacional? Porque eu falo muito, né? Quando eu trabalhei muito tempo com RH, então quando eu dizia, eu sou psicóloga na empresa, as pessoas pensam, que legal, tu faz RH, né? Tu trabalha com RH? Não, hoje eu não faço mais isso, assim. Não vou dizer que eu não me meto, né? Então, eu ainda faço seleção, isso ainda é uma coisa que eu faço. Mas, de forma geral, eu não faço mais RH, né? Eu não faço mais os processos do RH. Por quê? Porque acabou que o meu processo, conforme eu fui aprendendo mais, desenvolvendo mais, ele começou a ter mais resultado na parte estratégica do RH, vamos assim dizer, né? O que é a parte estratégica, Ju? É o pensar sobre toda essa formação de comportamentos das pessoas, as relações, as interações, enfim, a comunicação. E aí a cultura passa muito por isso. Porque o que é a cultura na prática, né? A cultura de uma empresa é como se fosse a gente tem a nossa personalidade. Eu pergunto para vocês. Existem 2 pessoas iguais no mundo? Ok, os gêmeos, né? Mesmo os gêmeos que forem idênticos, com o mesmo código genético, né, mesmo DNA, eles são iguais no comportamento? Pense comigo. Não, não são. Não existem 2 pessoas iguais. Fato. Tudo certo. Pelo fato de não existirem 2 pessoas iguais, nós somos únicos. Nós temos comportamentos próximos, né? Nós somos parecidos. Até podemos dizer que dá para colocar certas pessoas dentro de alguns padrões, mas ainda assim, na essência, não somos iguais. E nós, pessoas, seres únicos que montam empresas, né? Nós empresários, também vamos ter negócios únicos, negócios diferentes entre todos os outros negócios. Vou dar um exemplo bem claro, assim, para ficar bem fácil de vocês entenderem o que é a cultura das empresas. Quando eu atendi pelo Sebrae, eu fazia parte de um projeto específico de inovação. Nesse projeto eu atendia, se eu não me engano, eram 7 lojas de sapato, numa cidade aqui pequena, em Orleans, aqui no interior de Santa Catarina. E eu atendia 7 lojas de sapato, praticamente da mesma rua. Umas eram umas na frente das outras, do lado das outras. E essas lojas de sapato, praticamente todas vendiam os mesmos produtos, dos mesmos fornecedores, ao preço praticamente igual e com as mesmas promoções. Porque o que acontecia? Quando uma loja ia lá e fazia uma coisa, a outra ia lá e copiava e fazia igual. Se uma botava o preço tal, a outra ia lá e botava o preço tal. Se uma botava uma condição X, a outra ia lá e botava a condição X. Então acabava que ficava tudo igual, né? E aí eu lembro que quando eu comecei a fazer esse atendimento de inovação, que a inovação ela vai partir, né? Ela vai pegar justamente o que as empresas têm de mais único, de mais exclusivo, vamos dizer assim, e transformar isso em algum diferencial. E aí, quando eu atendi essas lojas, algumas donas tinham uma certa preocupação e me diziam, Ju, mas, tipo, tu tá aqui fazendo trabalho comigo, mas quem garante que não vai sair daqui, não vai levar a minha informação pro outro e entregar pro meu concorrente? E aí eu fazia todo um trabalho de explicar para elas que, na verdade, o que elas faziam na empresa delas
se copiado pela concorrente, e muitas vezes era copiado, e aí não era nem eu que precisava levar, porque bastava lá pôr o cartaz na frente da loja ou da frente via, eu falava para eles assim, então, mesmo que essa informação chegue no outro e ele replique, isso pode não dar resultado, porque vai depender da cultura da empresa. E cada empresa é única. Mesmo as lojas de sapato, com todas as características iguais ali na questão das vendas, cada uma tinha uma dona, cada uma tinha história na sua fundação, cada uma tinha um público-alvo específico, cada uma tinha uma característica no jeito de atender. Isso é a cultura. Então, a cultura, eu diria, hoje, assim, quando eu chego logo numa empresa, meu primeiro trabalho é normalmente entender a cultura desse lugar. Porque a cultura é o que vai direcionar, digamos assim, a empresa para o sucesso, ou é o que pode estar atrapalhando, né, o sucesso. Então, a gente vai entender qual é a cultura e trabalhar nessa cultura, para essa cultura não atrapalhar o andamento. Então, eu preciso entender que essa cultura, se bem entendida e usada a favor, né, da empresa, a tendência é que a empresa de você se torne única, se torne exclusiva e se torne maravilhosa, né? Se torne incrível, porque ela vai trazer uma força e um diferencial que não vai ser visto nos outros, porque ela vai estar mostrando a essência dela. Aí vocês vão pensar, tá, Ju, mas a empresa tem essência? A empresa tem jeito, tem personalidade? Porque a empresa é uma empresa, uma loja é uma loja, né? Uma sala comercial com produtos dentro. Sim. Empresa é um organismo vivo, a gente fala isso, né, na questão de estudos de organizações e negócios. Uma empresa, na verdade, ela não é uma sala comercial, ela é um organismo vivo, porque a empresa ela tem uma marca, essa marca tem uma identidade, tem clientes, tem funcionários, os funcionários estão interagindo uns com os outros o tempo inteiro, então ela é um organismo vivo, ela está o tempo inteiro mexendo. E é legal porque quando eu entro numa empresa para fazer uma mudança de cultura, é como se eu estivesse trocando a roda do carro com o carro andando, porque eu não consigo, tá, empresa, para, agora a empresa para, eu vou lá, troco os elementos da cultura, empresa, ande. Não, a empresa continua funcionando, mesmo a gente ajustando. E isso é igual pra gente. Quer ver quando a gente está numa situação ruim, que a gente não está satisfeito e a gente precisa mudar? A gente não pode parar o mundo para eu mudar, né? Eu vou mudando mesmo com as coisas acontecendo. É exatamente igual nas empresas. Exatamente igual. Isso é cultura. Então a cultura nada mais é do que um conjunto de valores da empresa, normalmente criados pelos fundadores, né, e por quem está dirigindo hoje a empresa, que é o que vai tornar a tua empresa única, né, é o que vai dar a personalidade para a tua empresa, tá? Essa é a cultura. É só para vocês entenderem como que uma cultura permanece na empresa, porque não é assim, eu criei, eu decido que a cultura é essa e deu, e agora essa cultura vai ser essa. Eu não quero mais, então agora eu vou dizer que a cultura é tal. Não, não é assim que funciona. Então, para vocês entenderem, vamos pensar assim. Meu marido, ele fundou a pastelaria, né? Quando ele fundou a pastelaria, ele é um indivíduo com a sua personalidade, com seus valores, né, com as suas questões, e ele cria uma empresa. Aquela empresa está impregnada dele, né? Está impregnada nos valores, nas atitudes, nos comportamentos aceitáveis ou não. Então, aquela empresa é a representação viva dele. Quando ele vai escolher pessoas para trabalhar com ele, e aí a gente faz seleção, né? Por que a gente gosta da pessoa A e não da pessoa B? Vocês já se perguntaram isso? É porque a pessoa A me falou tal coisa, eu adorei. Não necessariamente. É porque tu conseguiu enxergar na pessoa A algumas atitudes e comportamentos que tu aprova de acordo com a tua cultura, com a tua essência, com os teus valores e, consequentemente, com os valores da tua empresa. Então, eu tenho um fundador que tem todo o seu jeito e quando escolhe alguém, já escolhe alguém que, de alguma forma, tenha a ver com aquele jeito. É difícil a gente escolher alguém que não tenha a ver com o nosso jeito de trabalho, até porque se fizer isso, a pessoa não fica. A tendência é que ela não fique, né? Então, se vocês contratam alguém e a pessoa não fica, é porque provavelmente a cultura não bateu, a pessoa não se sente pertencente, ela sai, tá? Se tu tem uma cultura saudável, ótimo, melhor que saia. Se a tua cultura não é saudável, cuidado, porque tu pode ter perdido gente boa, tá? Então, voltando. Então, meu marido foi lá, montou a pastelaria, na hora de contratar as pessoas, ele vai ter um olhar diferenciado para aquelas pessoas que têm comportamentos que ele considera mais interessantes pro jeito dele, e tudo isso é inconsciente, ele não para pensar, mas sabe quando a gente mete o olho e diz, gostei dessa pessoa? Não gostei daquela pessoa por causa disso. Isso tem a ver com a nossa cultura, então a gente, gostei desse, então eu vou pegar para mim. Então eu tenho o fundador que monta a empresa, transmite para a empresa essa cultura, escolhe pessoas que compartilham também desses valores, e essas pessoas com quem está dirigindo a empresa, né, seja o fundador ou de repente outros gerentes, eles continuam mantendo essa cultura viva, né, então eles
estão mantendo esse jeito funcionando desta maneira específica.